diferenciação entre a responsabilidade civil do direito administrativo e a responsabilidade civil do direito civil, quando a gente está falando aqui por um ato de um funcionário, né? Que no direito civil a gente enquadra isso aqui como responsabilidade por ato de terceiro. Bom, a responsabilidade por ato de terceiro é uma responsabilidade objetiva. É uma responsabilidade objetiva. Eu vou falar aqui, depois a gente vai dar uma lidinha no meu comentário escrito também, tá bom? Mas vamos falar já para deixar esquematizado a diferença aqui que eu quero fixar. A diferença entre a responsabilidade do direito administrativo e a do direito civil, porque cai pra caramba a responsabilidade objetiva aqui do direito civil e do direito administrativo, e tem uma diferencinha fundamental, tá? Uma diferencinha fundamental. Olha só, você está aqui no direito administrativo, o funcionário público provocou um dano. Vou imaginar aqui que esse é um motorista aí, e aí esse motorista provocou um dano a alguém, tá? E daí provocou um dano a um terceiro. Isso aqui vai ser uma responsabilidade objetiva do Estado. Vai ser uma responsabilidade objetiva do Estado. Daí, a gente precisa olhar se esse funcionário agiu com culpa. A gente precisa olhar se ele agiu com culpa para você poder indenizar, dar dinheiro aqui pro terceiro? É necessário ter culpa no caso do direito administrativo? Não, no direito administrativo não precisa de culpa, tá? Não precisa de culpa, você indeniza e depois, se o Estado pode, deixa eu escrever o Estado aqui, onde que eu vou pôr o Estado? Vou colocar o Estado aqui mesmo, ó. O Estado vai lá, o Estado vai dar o dinheirinho aqui, para esse terceiro, vai pagar o terceiro, e daí o Estado vai lá olhar. Ô José, você agiu com culpa? Aí vai fazer uma averiguação. Se o José tiver agido com culpa, daí o Estado vai entrar com uma ação de regresso contra o José. O terceiro já ganhou o dinheiro dele, o terceiro já tá fora. E aí depois o Estado resolve isso aqui. Mas o que é que importa aqui? É que para o terceiro ganhar o dinheirinho dele, ó, não importa a culpa, tá? Não importa a culpa, independentemente de culpa do funcionário. Culpa do Estado, muito menos. O Estado não precisa de ter culpa alguma. A responsabilidade é objetiva exatamente porque quem vai pagar não precisa de olhar a culpa para ele. Mas, no caso do direito civil, vamos desenhar aqui o direito civil. Tá? Aí no direito civil a gente tem aqui o José, tá? O José foi lá e provocou um dano a terceiro e o José estava a trabalho para Maria. Estava trabalhando para Maria e ele provocou um dano para terceiro. Nesse caso aqui, é necessário olhar se o José agiu com culpa? A gente está falando do direito civil. É preciso olhar se o José agiu com culpa, sim. Então, para o direito civil, ó, anota aí na sua cabecinha, ó, C de culpa, tá bom? Então, direito civil é necessário olhar a culpa, porque daí, o patrão vai pagar esse valor para o terceiro. Então, primeiro você olha a culpa do funcionário, depois você está autorizado a pagar o terceiro. Então, a responsabilidade não é objetiva, a responsabilidade é subjetiva? Não, ela é objetiva, por quê? Porque aqui, ó, no patrão, vou colocar um pezinho de patrão, o patrão, ele responde objetivamente, você não olha a culpa do patrão, você olha a culpa do empregado. Então, o empregado, ele tem uma responsabilidade subjetiva, mas o patrão tem uma responsabilidade objetiva, tá? Então, a responsabilidade do patrão vai ser objetiva, mas a do empregado é subjetiva. Já no caso aqui, ó, pra gente entregar esse dinheiro para terceiro no direito administrativo, a gente não precisa de olhar culpa pro funcionário para entregar o dinheiro pro terceiro. Aí depois o funcionário também vai ter uma responsabilidade aqui se ele tiver agido, tá? Mas eis a diferença, a questão vai explorar exatamente essa parte que eu dei ênfase aqui, ó. Culpa, é preciso culpa para você responsabilizar objetivamente o patrão. Não deixa de ser uma responsabilidade objetiva, porque você não está analisando culpa do patrão, está analisando culpa do funcionário, tá? Então, olha só a questão. O nome do cara mudou, é Anderson, mas ele provocou um acidente contra o Pedro. E ele estava a trabalho, né? Ele estava indo buscar a Tereza Cristina. Aí a questão traz pra gente aqui. Tereza Cristina e Anderson Rocha respondem objetivamente. Olha só, não, né? Aí bagunçou as coisas. A Tereza Cristina realmente responde objetivamente, mas o Anderson Rocha, ele responde subjetivamente. O Anderson Rocha vai responder subjetivamente. Tá. E a Tereza Cristina, na condição de empregadora do Anderson Rocha, responderá objetivamente, ok, isso mesmo, pelos danos causados pelo Pedro Cruz. Uma vez demonstrada a culpa de Anderson. Exatamente. Você vai lá olhar o Anderson e vai perguntar, teve culpa? Teve culpa? Sim? Não. Se não teve culpa, daí não tem responsabilidade civil. Agora, se teve culpa, tem responsabilidade civil objetiva para quem? Objetiva para Tereza Cristina, que é a empregadora. E subjetiva sempre pro funcionário, tá? Pro funcionário é subjetiva. E aí, beleza, isso aqui tá correto.
Tereza Cristina, na condição de empregadora de Anderson Rocha, independentemente de culpa, não. Não. A gente falou 1 milhão de vezes que não é isso. Isso não é verdade. Vai ter que olhar a culpa, assim, no empregado no direito civil. No direito administrativo, não precisa culpa, tá? Independe de culpa. Mas no direito civil, você vai lembrar que o civil tem o Cezinho, por isso ele precisa de culpa. Tá, daí só vamos dar uma passadinha aqui nos artigos do Código Civil, né? São responsáveis pela reparação civil, empregador, né, e comitente, por seus empregados serviçais prepostos no exercício do trabalho que ele competiu em razão dele. E aí ele fala que essa galera que tá do 1 ao 5, e aí tá dentro aqui o 3, né? Ainda que não haja culpa de sua parte, respondem, tem uma responsabilidade objetiva, respondem objetivamente pelos atos praticados pelos terceiros. Tá? E a responsabilidade civil, por isso ele fala, ainda que não tenha culpa, aí eu só exemplifiquei, diz, na verdade, quando ele fala que não tem culpa, não haja culpa de sua parte, de quem? Do empregador. Tá? O empregador não tem culpa. O empregador, com assim, o empregador não agiu com culpa, então a responsabilidade dele é objetiva. A responsabilidade civil por arte de terceiro funde-se na responsabilidade objetiva, ótimo. Isso não depende de culpa. Então, mais uma vez, falando a mesma coisa, enunciado aqui de jornada de direito civil. Tá, daí é só aquilo que a gente já falou, né? Empregador não precisa ser culpado, o empregador não precisa ser culpado, mas o empregado precisa de ter culpa, a responsabilidade dele é subjetiva. Então, se o empregado for culpado, o empregador responde.